Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco dessa parte de pigmentação, tá certo? Mais especificamente, estou mostrando aí para vocês a parte de pigmentação dos meus canários, os lipocromos, que são os meus amarelos mosaicos, tá bom? Quando a gente fala em lipocromo, pessoal, principalmente para os novatos, tenham em mente o seguinte: vou falar numa palavra bem popular para vocês entenderem. De antemão, entenda canários lipocromos, aqueles canários amarelos, os vermelhos, os mosaicos, tá bom? Já uma outra parte são os melânicos. O que são os melânicos? São aquelas aves que têm em sua estrutura de pena aquelas penas pretas ou marrons, que são chamadas melaninas, tá bom? Então, assim, não vou me aprofundar nessa parte técnica, pois não é o intuito desse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, vou dizer uma coisa a vocês. Existem canários, por exemplo, esse aqui, ó. Notem que na cabeça dele tem penas pretas, ou seja, poderia dizer: ô Luiz, esse seu canário você acabou de dizer que ele é lipocrômico, mas ele tem penas pretas, então ele é o que? Lipocrômico melânico? O que é isso, Luiz? Não, pessoal, nesse caso é o seguinte: a origem dele, os ancestrais, em suas estruturas, eles apresentam partes do corpo melânicas, tá bom? Então sempre vai ocorrer de alguns filhotes vir com algumas penas melânicas, tá bom? Porém, isso não descaracteriza a origem dele, que é uma origem melânica, tá bom? Já nessa parte também de, digamos, de melanismo ou de lipocromo, existem três categorias, que são intensos, nevados e mosaicos, tá bom? Nessa minha situação, são canários lipocrômicos mosaicos, tá certo? Então, tendo essa base aí essa meia aula, vamos dizer assim, bem por cima, bem superficial, só para ilustrar um pouco aí para os novatos, a gente precisa se concentrar nesses meus canários aqui. São canários, como eu falei para vocês, lipocrômicos, que dependem de um pigmento que é denominado luteína, para externar a melhor qualidade genética de sua ave, tá bom? Então, no caso do amarelo mosaico, é um pouco diferente do vermelho mosaico, porque é o seguinte: o amarelo mosaico, de acordo com a planilha de julgamentos, a gente precisa seguir os critérios que são asas, melhor dizendo, penas longas, claras, brancas, para falar a verdade, e o restante do seu corpo com as suas partes de destaque no mosaico, tá certo? Mas as penas longas precisam ser brancas, diferentemente do vermelho mosaico. O vermelho mosaico existem duas formas de julgamento, tá certo? Existem os vermelhos mosaicos com asa branca e os vermelhos mosaicos sem asa branca. Qual é a diferença? O vermelho mosaico com asa branca, ele vai ter a parte da asa vermelha e da metade da asa para o final vai ser branca, pois é justamente aí que está as penas longas. Tá certo? A outra situação do vermelho mosaico é com a asa pigmentada. Nesse caso, as penas longas das asas vão ter o carotenoide, que no caso é a cantaxantina, que é o pigmento vermelho. Ou seja, vermelho mosaico existem duas situações: com asa pigmentada e sem asa pigmentada. O que diferencia do amarelo mosaico, que até então, na sua planilha de julgamento, só existe sem asa pigmentada, ou seja, com asa branca, tá certo? Então, tendo base nisso, o que é que eu faço aqui? A minha criação é toda voltada para concurso, como vocês já sabem e me acompanham. E por que eu estou fixando nessa gaiola? Essa gaiola, essa voadeira, na verdade, é uma voadeira das mais antigas, ou seja, esses filhotes começaram a nascer em junho. Na verdade, eita, caiu um porta-semente aqui. Bom, voltando lá. Na verdade, esses filhotes, eles já têm uma média, aliás, uma média não, exatamente 2 meses e meio. Ou seja, hoje eles estão com 75 dias de vida. E o que é que a gente faz para manter o manejo da asa dele, das penas longas das asas ficarem brancas? A gente precisa fazer um manejo que é o manejo de inserir o pigmento no horário certo. Ou seja, a partir de uma média, tá, de 45 ou 50 dias de vida.
Porque nesse período as penas longas já vai estar desenvolvidas, já vai estar até atingido o seu tamanho ideal para vocês começarem a inserir o pigmento. E aquelas penas curtas, por exemplo, penas de ombro, que na muda de ninho, todas elas se trocam. Quando nascer, já vai nascer com o seu amarelinho bem destacado, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma ave, deixa eu ver se eu consigo filmar essa segunda, é porque está meio escuro. Notem essa segunda ave, nesse primeiro puleiro, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Consigo não, o celular eu habilitei para não dar o zoom. Mas enfim, primeiro pessoal, essas aves acabaram de tomar banho, tá? Então vocês vão ver aí a plumagem dela ainda meia feiosa, né? Porque acabaram de tomar banho. Mas notem o seguinte, deixa eu fixar nessa ave aqui. Deixa eu abrir aqui para ver se ela deixa. Vejam essa primeira ave. Notem que o ombro dela já está bem amarelinho. Tá vendo? Já está começando, na verdade, a ficar bem amarelinho. Diferente das penas longas da asa. Note que a pena longa da asa tem uma tonalidade branca. É porque a voadeira, essa parte no fundo da voadeira está escuro. Aí não sei como é que fica isso na câmera. Tá certo? Mas assim, o amarelo mosaico ele precisa desse contraste, desse choque visual em relação ao amarelo e o branco. Ou seja, é aquele contraste. A gente precisa ter essa qualidade exposta na ave. Tá certo? Deixa eu ver outra gaiola aqui para ver se eu pego alguma situação melhor. Essas aves aqui também estão, mas aqui eu estou com um problema. Aqui essas aves estavam brigando muito e eu precisei separar muitas aves. Aqui está mais demorado o trabalho. Deixa eu ver uma ou outra. Inclusive, note que a parte dos ombros está bem careca, ou seja, as penas começaram a cair para começar já a nascer as novas. Deixa eu voltar para essa aqui que os canários estão mais inteiros. Deixa eu fixar em algum... deixa eu ver se eu consigo fixar nesse aqui, que ele está muito... Bem, mas enfim, pronto, ele parou aí, ó. Nota o ombro dele, tá vendo? Bem amarelinho o ombro e as penas longas bem branquinha. Então assim, pessoal, isso... Então, hoje é exatamente 30 dias que esses canários estão absorvendo pigmento. E a partir daí, o que é que eu vou começar a fazer? Vou pegar um canário, vou botar numa gaiola, individualizar para a gente fazer esse acompanhamento de como está a evolução do pigmento dele. Tá certo? Olha esse aqui, eu acho que esse aqui, o segundo. Nota que o ombro já está bem destacado. É porque está no fundo, rapaz, não dá para ver bem. Mas o ombro já está bem destacado no amarelozinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Está bem destacado no amarelozinho e a tendência agora é isso, as partes brancas começarem a aparecer e aquelas partes amarelas, aliás, aquelas partes brancas começarem a aparecer e aquelas partes amarelas começar a se destacar na sua intensidade, tá bom? Então assim, o que eu queria mostrar para vocês hoje, falar um pouco mais, porque muita gente está me perguntando muito, Luiz, fala um pouquinho dessa parte de lipocrômico, melânico. Então assim, procurei abordar de uma forma bem simples, pensando principalmente no novato, porque o novato, quem está começando agora, não adianta encher a cabeça de informação sem absorver uma informação certa. Então assim, primeiro comece a trabalhar o que é lipocrômico, o que é melânico, tá bom? Qual é o segmento de canário que vocês vão querer, porque tem muita coisa para estudar. Tem variedade, tem categoria, que é o que eu falei para vocês, que é intenso, nevado, mosaico. Bem, enfim, tem muita coisa, pessoal, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a acompanhar o desenvolvimento do lipocromo nestes canários, tá certo? Ou seja, o destaque do amarelo, para a gente ver como é que vai ficar, tá bom? Então, quem gostou desse vídeo, pessoal, não esquece não, deixa o like, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço no Luiz Neto para vocês, pessoal. Tamo junto.